Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar a você informações técnicas numa linguagem um pouquinho mais simples e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu vou dedicar o vídeo para o projeto Joãozinho. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para este canal. Tá? Dê o seu like, tecla no joinha, tá? Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Hoje vamos responder algumas perguntas a respeito do girassol e da crista de galo. Minhas plantas estão amarelecendo e morrendo. O que eu faço com elas? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Essa pergunta veio de algumas pessoas, principalmente aquelas que compraram o girassol e também a crista de galo, né? Então a gente vai responder aqui nesse vídeo curto. Acompanhe até o final, que tem informações bem interessantes para todo mundo aí. No caso do girassol, tá, existem basicamente 2 em vasos sendo produzido e comercializado pelos produtores, tá certo? E no caso da crista de galo, que é a celósia, aí sim a gente já tem mais variedades, tá certo? Existe a celósia plumosa, tá? E a celósia cristata. As duas são muito bonitas. Algumas são variedades direcionadas a cultivo em vaso. Essas 2 espécies, como outras plantas conhecidas como anuais, a gente vai comentar aqui no vídeo, tá certo? Ela tem um ciclo de vida. Da semente, tá? Cresce numa planta, floresce, produz as suas sementes e acabam senescendo, acabam morrendo, tá certo? Isso é o ciclo natural delas. Então, no momento que elas começaram a amarecer, tá certo? Possivelmente seja o caso delas já estarem nessa fase final dessas plantas. Vocês que estão chegando agora no canal, né? Preste atenção no que a gente vai comentar nesse vídeo, tá? E a gente tem vários outros vídeos, né, com assuntos interessantes e também importantes para você cultivar as suas plantas, tá certo? Bom, dentro do grupo das plantas, né, existem as plantas chamadas perenes, né, que a gente tem comentado bastante aqui, e também as plantas chamadas anuais. Plantas anuais significa que ela tem um ciclo de vida. É como o feijão, a soja, o milho, que vocês conhecem, né? Da semente ela vira planta, tá? Floresce, produz as suas sementes e acabam morrendo. Esse seria as plantas anuais. Tanto no caso do girassol como no caso da crista de galo, tá? Quando elas acabam morrendo, as sementes normalmente são viáveis. E plantar, se vocês assistirem os meus vídeos de semente de produção de cebolinha, tá certo? E dinheirar, vocês vão entender como é que se faz isso aí, tá? É muito simples. Assistam esses vídeos que eu vou deixar aqui no link. Vocês podem pegar essa semente e plantar ou também armazenar, ok? Como é que eu armazeno essas sementes? Vocês normalmente deixam secar bem, tá? Coloca num plástico e coloca dentro da geladeira. Esse armazenamento, tá, pode durar meses e até anos. Você pode plantar ou pode armazenar essas sementes, tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos, né? Esse trabalhinho aqui, o livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas, tá? Em 10 capítulos,
a gente coloca tudo sobre produção, tá? E a parte de cultivo das plantas suculentas. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, a parte da classificação das espécies. Tanto a celósia, crista de galo, como no caso do girassol, eu posso prolongar, tá certo, a sua vida, tá, no vaso, ok? Não é muito recomendado isso, mas a gente tem feito principalmente a nível de demonstração, tá, para os nossos alunos. No caso, vocês podem simplesmente, tá, cortar as flores, tá certo? Eu não aconselho cortar numa fase muito avançada, mas vocês podem cortar elas numa fase mediana, ou seja, com a flor não totalmente aberta, tá certo? Isso vai fazer com que outras flores, né, se desenvolvam nessa mesma planta. O problema é que o resultado disso você pode obter várias outras flores, mas tá, ela não vai ficar numa estética muito bacana, tá certo? Elas podem ter 3, 4 flores, no caso do girassol, de um diâmetro menor. E talvez as pessoas não gostem, né? E no caso da crista de galo, no caso da celósia, ela fica praticamente do mesmo formato. Não exatamente o mesmo, ela fica bem parecida com o formato que deveria ficar, tá certo? Então são algumas alternativas de você prolongar um pouquinho mais o ciclo dessas plantas, tá certo? Mas eu aconselho a vocês deixarem as plantas se desenvolverem até o final, coletar a semente e vocês fazerem esse trabalho, esse plantio novamente, tá certo? Eu acho isso muito recomendável, é uma terapia muito interessante e todo mundo acho que está precisando disso nesse momento. Professor, então eu posso evitar a morte dessas plantas cortando sempre as flores? Olha, isso eu nunca fiz, mas se vocês continuarem fazendo essa poda, você realmente vai conseguir prolongar a vida dessas plantas, mas não é o correto. Uma hora essas plantas vão entrar em senescência, a planta vai acabar morrendo, tá certo? Então, como eu disse anteriormente, eu acredito que se vocês deixarem a planta seguindo o seu rumo natural, tá certo? Elas vão produzir as sementes, tá certo? Você coleta essas sementes e depois você faz o plantio, tá? Que vocês vão obter as plantas da mesma forma. Pessoal, como essas perguntas que chegaram até o nosso canal, né? Ou via Instagram ou aqui pelo YouTube, vocês podem fazer suas perguntas, tá? Enviar as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. Como em todos os vídeos, a gente pede o seu apoio para os projetos, tá? Essas entidades filantrópicas. Hoje a gente está pedindo apoio para o projeto Joãozinho e dão essa assistência para essas crianças carentes. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, muito obrigado!